para mim uma coisa: como anda a sua mente? Quais são os pensamentos que ficam aí rondando a sua mente o dia inteiro? De repente você nem percebe quais são os pensamentos que rondam a tua mente o dia inteiro. Mas o que eu posso dizer para você é que eu já fui esse tipo de pessoa que vivia com a minha mente muito atordoada, muito cheia, com excesso de pensamento, de em alguns momentos já me sentir mal de ser atordoada pela minha mente. Mas o que eu quero dizer para você, sim, que é possível você acalmar a sua mente, silenciar a sua mente. É possível você silenciar a sua mente por meio de atividades energéticas, que é o que eu tenho feito hoje. Também é possível você acalmar a sua mente com os óleos essenciais. Um óleo essencial que eu utilizei numa época da minha vida em que eu estava passando por uma adaptação, que eu estava passando por um processo, né, um novo ciclo na minha vida. Um óleo essencial que me ajudou muito foi o óleo essencial de capim-limão, porque ele é sedativo, relaxante. E o que é que estava acontecendo comigo naquele momento em que minha mente não me deixava quieta, minha mente falava muito, me atordoava? Eu tinha mudado de cartório, né? E aí eu estava em um outro ambiente em que eu não era conhecida pelas pessoas, né? E isso para mim foi muito complicado porque eu, de repente, eu perdi o contato com as minhas colegas de trabalho que já tinha anos que eu trabalhava com elas e comecei a trabalhar em home office. E aí eu mudei de cartório, mudei de ambiente. As pessoas que não me conheciam só me viam uma vez. E aí a minha mente ficava me atordoando muito porque eu não me sentia parte daquele ambiente, né? Eu não me sentia acolhida naquele ambiente, e essas são algumas necessidades que nós seres humanos temos, né? De ser amado, de ser acolhido, né? E aí então minha mente me atordoava o dia inteiro. Foi um período bem conturbado para mim, foi bem difícil, até mesmo porque em alguns momentos, como eu já falei, eu descobri que sofria da ferida da rejeição. Então, aí mesmo que a coisa ficou bem intensa mesmo, né? A minha mente o tempo inteiro me atordoando. E aí teve um dia que eu peguei e resolvi utilizar o óleo essencial de capim-limão para acalmar a minha mente, silenciar um pouco, relaxar. E aí, como eu fiz o uso desse óleo essencial, né, do óleo essencial de capim-limão, eu fiz uma massagem na região da testa, né, para 10 ml pelo menos de óleo vegetal, você pode colocar uma gotinha apenas do óleo essencial de capim-limão, não mais que isso, porque senão ele pode provocar uma irritação na sua pele, né? Então, eu fiz a massagem, passei aqui na minha testa, né? Massageei a minha testa durante alguns minutos com aquela sinergia que eu preparei, com aquela alquimia ali, com aquele produto, né, sinergético. Eu fiz a massagem na minha testa, na região da testa, né, que é onde se queremos trabalhar excesso de pensamentos, nós vamos trabalhar a região da testa. Então, se você estiver com raiva e tudo, né, pode trabalhar a região aqui, ó, do maxilar, onde que a gente guarda aí as nossas contrariedades, né, irritação, raiva. Então eu fiz essa massagem, comecei a fazer essa massagem na região da minha testa e foi onde que eu percebi que realmente a minha mente ficou mais silenciosa. Mas hoje em dia o que eu uso muito para acalmar a minha mente é exercício mental, né? Uma espécie de meditação. Eu paro durante alguns minutos do meu dia, e agora mesmo eu estou aproveitando para falar com você, falar sobre isso, porque eu hoje estou com a minha mente muito tranquila, e tanto é que hoje eu nem quis colocar, hoje eu estou com um detox de informação. Como assim? Normalmente eu utilizo muito o YouTube para estudar, né? Então eu costumo trabalhar utilizando o YouTube. Eu vou trabalhando, mas eu vou ouvindo, é como se fosse um podcast para mim. Então hoje eu estou com a minha mente tão tranquila, tão em paz, tão silenciosa, que eu falei, não, eu não vou colocar nada. Eu hoje vou ficar em silêncio, vou ficar observando aqui, né, os meus pensamentos. E enfim, né,
que graças a Deus são menos, e hoje em dia até mesmo a qualidade dos pensamentos mudaram muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito rigorosa comigo mesma. E isso, a pessoa que sofre da ferida da rejeição tem essa tendência a ser muito autopunitiva, né? A exigir muito de si mesma. Por quê? Porque a gente acredita que a gente precisa ser perfeito, que a gente, para ser amado, precisa ser perfeito. E então, hoje em dia eu percebo a mudança no tipo de pensamento. Antes era um pensamento muito autocrítico, muito julgador, né? E agora eu percebo que são outros tipos de pensamentos, como eu sou boa no que eu faço, né? Eu sou alguma coisa, mas tudo isso é fruto de reprogramação mental. Né, eu precisei e ainda faço muita reprogramação mental, utilizo aqui no YouTube as reprogramações do professor Hélio Couto, né? As reprogramações dele são muito boas porque tem reprogramação mental para autoestima, para prosperidade, para o poder, né? Para relacionamentos. Então eu comecei a fazer uso, já tem um ano que eu estou estudando expansão da consciência. E isso eu percebo a mudança em mim, a mudança nos meus pensamentos, né? Principalmente em relação ao que eu sou, né? E uma pergunta que eu faço muito para mim, né, constantemente é quem eu sou, né? Essa é uma busca nossa de quem eu sou, quem verdadeiramente eu sou, né? Então eu percebi que houve uma mudança muito grande nos meus pensamentos, né? Eu sempre fui muito de, sei lá, vamos supor, eu faço tudo errado, eu não sou boa naquilo, então agora eu mudei, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, até mesmo porque aí eu faço sempre uma associação ao próprio Deus, né, ao todo, que é o Criador de todas as coisas, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é bom, as obras que Deus faz são boas, né, então eu sempre acabo me levando a buscar essas características de Deus, né? Que Ele faz coisas boas, né? Então, hoje, os meus pensamentos são outros pensamentos. É claro que ainda existem crenças aqui a serem trabalhadas. É claro que em alguns momentos, aí quando a rejeição vem, né? De repente, aquela ferida que você acha que está cicatrizando, de repente dá uma recaída. Então, mas nesses momentos, e aí eu já fico mais atenta. E por isso também que é importante você se autoconhecer. O autoconhecimento vai servir justamente para isso. Então, assim, a minha mente é muito mais calma. Hoje eu tô com a minha mente muito tranquila, muito em paz. Eu já parei aqui, já agradeci, sabe? Agradeci a Deus, agradeci pela minha vida. Então, a minha mente é uma mente mais tranquila. A minha mente sempre foi uma mente muito cheia, com excessos de pensamentos. E como eu falei, pensamentos, principalmente pensamentos autocríticos, né? Excessos de pensamentos e pensamentos negativos a meu respeito. E é importante a gente entender que tudo começa na mente. Tudo começa na mente, o mundo é mental, né? As coisas que você vê no seu entorno, a sua vida, tudo primeiro começa na mente, né? Tudo primeiro começa no planejamento. Veja, como é que foi que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo a partir da mente, né? E aí, então, ele pensou, falou, determinou e as coisas começaram a existir, né? E assim é a nossa vida também. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso, mas tudo na minha vida, na sua mente, primeiro começou a existir na nossa mente. A gente pensou, planejou e aí executou. E hoje, então, né, que exercício você pode fazer para aliviar um pouco a sua mente? Eu sempre imagino um exercício que eu aprendi em dos grupos, né, de terapias. Eu estou sempre fazendo outras terapias também. Um exercício que eu aprendi, que eu tenho feito, é imaginar uma luz branca vindo do céu e essa luz branca entrando pelo topo da minha cabeça, imaginando que essa luz vem entrando no meu corpo, passando por toda a região do meu corpo e ela vai se expandindo.
ela se expande e aí, ao mesmo tempo eu já imagino que essa luz coloca tudo que é ruim, tudo que não me pertence, tudo que não é legal, ela coloca para fora e vai expandindo. Essa luz branca vai expandindo, expandindo e saindo pelos meus poros, né? Expandindo, e ao mesmo tempo eu imagino que meu corpo também está se expandindo. Já percebeu que quando a gente está muito tenso, muito agitado, a gente vai contraindo o nosso corpo? Começa a reparar, né? Se você parar para perceber, você vai se dar conta que em alguns momentos do dia, principalmente naqueles dias que você está mais agitada, mais tentando ter controle das situações, você vai encolhendo o corpo, né? Então eu já me imagino essa luz branca entrando pela minha mente, ela expandindo, expandindo, expandindo e ao mesmo tempo levando essas coisas, né, para fora, mandando tudo para fora. Depois dessa luz branca, imagino também uma outra luz, né, depois desse primeiro processo, eu imagino a luz violeta descendo, passando também pelo meu corpo, expandindo, e por último uma luz dourada, né? Uma luz, imagina essa luz descendo, entrando pelo topo da minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu imagino essa luz também me circulando, me protegendo, né? Protegendo não só o meu corpo, mas protegendo também até mesmo, né? O meu campo eletromagnético, né? Todos nós vibramos, né? Todos nós, até a parede que está aparentemente ali parada, ela também vibra, né? Tudo o universo vibra. Então, eu ultimamente o exercício que eu tenho feito é esse que eu tô falando aqui para você, né? Para que eu vá acalmando a minha mente, para que eu vá mudando também a minha vibração, né? Então já tem uns dias que eu comecei a fazer isso diariamente e eu tenho percebido muito uma mudança muito grande, né, na minha energia, na minha vibração, tenho estado mais disposta. É muito interessante, até mesmo que eu estava me perguntando aqui, né, na questão do... Eu gostaria muito de ser a pessoa que sorri mais, o tempo inteiro sorri mais. Só que a minha expressão normalmente é mais fechada. Por que isso? Porque eu sou uma pessoa colérica, eu tenho temperamento colérico, né? Colérico primário com um secundário melancólico. Então são dois temperamentos mais fechados mesmo, né? Essa expressão mais sorridente, né? Mais aberta é coisa do sanguíneo. Então eu tava me perguntando isso, né? Porque às vezes eu não. Ah, você está triste? Não, eu não estou triste. Eu estou bem, eu estou feliz, mas eu não tenho aquela expressão aberta, expansiva do sanguíneo, né? É até interessante que meu filho Gabriel até pergunta às vezes: mamãe, você está triste? Eu não, meu filho, eu não estou triste, mas a expressão é mais fechada, né? Mais séria, né? Então, faz esse exercício aí, vê o que você acha. Esse exercício que eu falei agora aqui para você, eu aprendi com a Aline, a esposa do Bruno de Mendes. Eu não tô lembrada agora do sobrenome dela, mas eu aprendi com ela esse exercício, né, dessas luzes entrando, limpando, né? E eu costumo fazer esse exercício não só para mim, eu faço exercício também para os meus filhos, né? Eu já vou imaginando, limpando, protegendo, né? Os nossos filhos, nós que somos mães, a gente sempre tem essa preocupação, né, de proteger os nossos filhos, de com quem ele anda, as pessoas que chegam até eles, né? Então eu também costumo fazer esse exercício para os meus filhos, para limpar, né, e protegê-los. Espero que você faça exercício aí, experimenta fazer e depois você volta aqui e me diz o que você achou desse exercício. Um beijo grande. Então, ou lembra também que a aromaterapia ela também pode ajudar você a acalmar a sua mente. Não só fazendo a massagem, que eu falei que eu utilizei o capim-limão fazendo a massagem, né? Diluindo bem, ele precisa ser bem diluído, eu fazendo a massagem na região da testa. Mas você pode utilizar até mesmo a inalação. Você pega um algodão, se você não tiver um colarzinho aromático, né? Ou um difusor de ambiente, você pega um algodão, um pedaço de algodão, pinga uma gotinha do óleo essencial e permanece ali inalando esse aroma pelo menos de 5 a 15 minutos pelo menos, né? O tempo que você puder ficar paradinha aí, né, sentindo esse aroma e ao mesmo tempo sentindo esse aroma, vai imaginando também você se limpando, sabe? Limpando assim
desses excessos de pensamentos, acalmando a sua mente. Um outro óleo essencial que também vai auxiliar a acalmar a mente vai ser o óleo essencial de cedro atlas, né? Também vai dar esse alívio. E lavanda também, o óleo essencial de lavanda é ótimo, né? Porque o óleo essencial de lavanda, ele vem do latim lavare, que significa lavar, né? Então a lavanda vem tirando as intensidades. Então se você está aí com essa mente agitada, precisando acalmar a sua mente, pega aí, de repente pode ser que você tenha aí o lavanda na sua casa, faz a inalação desse óleo essencial, ou então pega uma gotinha desse óleo essencial e dilui. Ah, Jaqueline, mas eu não tenho óleo vegetal em casa. Mas você tem um óleo vegetal 100% puro em casa, que é o azeite extra virgem, aquele que a gente utiliza para nossa salada. Então você pega uma colherzinha aí, né, uma colher de sopa, dá cerca de 10 ml, coloca esse óleo, coloca esse azeite, pinga uma gotinha e faz essa massagem na região da sua testa para ir aliviando e acalmando a sua mente, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.